Bom, segundo ano, matemática, a aula de hoje é de álgebra. Lembrando vocês que aqui é a nossa primeira aula do terceiro bimestre. E a matéria que nós vamos trabalhar é função exponencial. Mas antes eu vou fazer uma revisão de uns conteúdos que vocês precisam como base para inserir na função exponencial, que é a parte de radiciação, propriedade de potência, notação científica, tá? A aula de hoje vai ser esse apanhado para a gente entrar na função do segundo grau. E é preciso ter isso em mente, pessoal, que é uma revisão, mas é um reforço, porque quando nós chegar nas exponenciais, tanto as equações como nas funções, vocês vão ver que essa base vai ajudar vocês muito. E o método vai ser o mesmo, tá, pessoal? Vocês vai ter os vídeos de teoria explicando, exercício, exemplos explicando a teoria, tudo direitinho, e depois vai ter um vídeo de atividade. Vocês terão que fazer as atividades, deixar registrado no seu caderno e enviar para que eu possa validar a sua presença e somando no final para ter uma pontuação, porque todas essas atividades valem nota, tá? Lembrando também que no final do bimestre eu entrego uma lista com tudo para fazer o fechamento. Tudo bem? Essa lista também vale nota, tá, pessoal? Não deixe de fazer. São essas atividades que vai alavancar sua nota lá para cima ou vai deixar sua nota lá embaixo, porque elas ajudam muito. Ela vai valer de 2 pontos, 2,5 pontos, 3 pontos. É a direção que estipula o valor, mas normalmente está valendo 3 pontos, tá? E outro detalhe, pessoal, tem que estudar, tá? Tem aluno aí que deixa para fazer tudo na última hora, no último minuto, no último segundo. E aí você vai ficando com falta. Quando você pegar seu boletim lá e falar, nossa, dia tal fiquei com falta. Por quê? Porque você não me apresentou essa atividade. Ok? E lembra vocês que falta reprova. Então façam as atividades, envia, porque é assim que eu vou saber se você está assistindo os vídeos e está fazendo as atividades. Porque se eu não fizer com isso, como é que eu vou saber se vocês estão fazendo? Aparece lá a sua entrada e ponto final. Então eu tenho que deixar essa atividade. Depois que nós fecharmos essas atividades, eu vou para o livro didático de vocês para fazer o reforço. Beleza? Então vamos para a nossa aula. No segundo ano, a álgebra, terceiro bimestre 2020. A primeira aula nossa referente ao terceiro bimestre. Função exponencial. Pessoal, o que é uma função exponencial? O nome já está dizendo. Função exponencial, eu tenho como expoente uma letra. Toda vez que você tiver uma base e o expoente dela for uma letra, não importa a letra, pode ser um x, pode ser um y, pode ser um a, pode ser um b. Sendo uma letra, é uma função exponencial. Só que antes de eu inserir a função exponencial, eu preciso de revisar uns tópicos com vocês. Apesar de vocês estar no nono ano, isso aqui é conteúdo que a gente começa a ver lá no nono ano. E aí a gente reforça no primeiro e vocês estão no segundo. Mas eu tenho certeza que se eu jogar isso dentro do exercício, você não vai saber nem de onde saiu. Então é por isso que eu vou rever essas propriedades com vocês. Toda vez que eu trabalho função exponencial, eu tiro uma aula para fazer esse apanhado, para depois eu entrar na nossa aula. Lembrando vocês que dentro das funções exponenciais nós trabalhamos todas essas propriedades. Então vamos lá. A primeira propriedade, pessoal, diz o seguinte: revisão de potência. O que é potência? Potência você vai ter uma base e vai ter o expoente. Essa base, o expoente só serve para você quebrar essa base em n fatores. Então aqui eu tenho a elevado a n. Lembrando você que esse n vai ser um número, como esse a vai ser um número. Quem é a base? A base é quem está embaixo. Quem é o expoente? Expoente é quem está em cima. E para que serve o expoente? Este número que vai vir aqui, ele está dizendo, repete aquela base essa quantidade de vezes, que é chamado de n fatores. Olha, vamos ver com números. Eu tenho aqui a base 2 elevado a 4. Este número 4 é só para dizer, repete essa base 4 vezes e multiplica. Sempre quando você repetir a base de uma para outra, a operação é multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá aí. Agora, duas observações importantíssimas. Toda base elevada a zero é igual a 1. Propriedade de potência. Toda base elevada a 1 é a própria base. Lembrando vocês que esse A, toda base elevada a zero é igual a 1. Para isso valer, o A tem que ser diferente de zero.
Ok? Então, se o A, quem é o A? O A é a base. Então, por exemplo, aqui fosse um 3. 3 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Se fosse um 100, 100 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Ele está dizendo que a base tem que ser diferente de 0. Então, pode ser qualquer valor. Professor, poderia ser um número negativo? Por exemplo, menos 4 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1. Ele só está dizendo que tem que ser diferente de 0. Não importa que seja positivo ou que seja negativo. E toda base elevada a 1 é ela mesma. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Se o número que está elevado significa aquela quantidade de vezes que eu tenho que repetir, se ele está elevado a 1, então eu tenho que repetir a uma única vez. Propriedades da potenciação. Então, diz o seguinte: quando eu tenho bases iguais, entre elas uma multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Propriedade da potenciação da multiplicação. Olha o exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Está vendo que a base é a mesma? Eu repeti a base e somei os expoentes. 3 mais 5, 2 elevado a 8. Professor, você não tem que resolver, não? Não, propriedade você aplica. Agora, se ele falar, se aplica e resolva, aí você teria que resolver aqui. Aí ia ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 8 vezes e dá o resultado, tá? Divisão de mesma base. Você conserva a base, subtrai os expoentes. Na multiplicação, você soma. Na divisão, você subtrai. Beleza? Olha o exemplo. 3 elevado a 7, 3 elevado a 5. Isso aqui é igual a 3, 7 menos 5, 2. Cuidado, pessoal. Veja que o expoente do numerador ele é maior do que o denominador. Então, ele ficou positivo. E se fosse menor, ele ia ficar negativo. Quer um exemplo? Se eu tivesse aqui, ó, 3 elevado, por exemplo, a 5. Vou usar o mesmo exemplo, só com a potência trocada. 3 elevado a 7. Divisão de mesma base. Você conserva a base e subtrai. 5 menos 7, que vai dar 3 elevado a menos 2. Por quê? Ó, devo 7, pago 5, fico devendo 2. Depois nós vamos ver outra propriedade quando o expoente é negativo. O que acontece? Porque isso aqui não pode ficar, tem que eliminar ele, mas vamos chegar nela. Quando eu tenho potência de potência, cuidado, é potência de potência, tá? Não é potência elevado a outra potência, não. Quando potência de potência, quando você tem uma base e ela está separando os expoentes por um parênteses. Então, você tem A elevado a M e depois elevado a N. Você conserva-se a base e multiplica os expoentes, M vezes N. Olha o exemplo aqui, ó. A base é 6. Do 6 tem a potência 4. E está elevado a outra potência que é 2. Então, 4 vezes 2, 8. Conserva a base. Agora eu vou dar um exemplo de potência elevada a outra potência. Se eu tivesse isso aqui, ó, 6 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui é totalmente diferente disso aqui. Por quê? Porque aqui você tem um parênteses separando as potências. E aqui você não tem nada. O que acontece? Quem é a base? A base é aquela primeira, de baixo para cima. Essa aqui é a primeira, essa é a base. Repete ela. E isso aqui, pessoal, você tem que resolver. Isso aqui você não pode multiplicar 2 vezes 3, não. Você tem que resolver. Então, 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Beleza? Tá claro? Tá entendido, pessoal? Alguma dúvida? Aí você fala, professor, mas deu 6 elevado a 8, aqui também deu 6 elevado a 8. Foi coincidência, nem sempre dá. Beleza? Coloca aí para você ver, ó, 4, 6 é elevado a 4 e elevado a 2 para você ver. Isso não dá 8 nunca. Nunca. Isso aqui vai dar, a base é 6. Aí 4 vezes 4, 16. Então, olha a diferença disso aqui quando é... O nome disso aqui é potência elevado a outra potência. E aqui não, aqui só é potência de potência. Quando tem a palavra elevado, você tem que resolver. Quando tem só o parênteses, que é a potência de potência, basta multiplicar. São duas propriedades que quebram a perna dos alunos, mas quebra mesmo. Por quê? Porque o aluno acha que toda vez que está elevado é só multiplicar. Não é, você tem que resolver a potência. Seguindo lá a primeira partezinha, que é essa partezinha aqui, ó, dos N fatores. Próximo exemplo, quando você tem bases diferentes.
A base aqui é a base aqui é B. Está elevado a algum número. Isso aqui vai descer para cima de todos. Então, vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Aí tem muitos que fazem assim. Eu vou dar um exemplo. Você tem 3 vezes 2. Aí você tem aqui, ó, 3 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Isso aqui é como se estivesse 1. Quando não, todo número, pessoal, quando não aparece o expoente, ele está elevado a 1. Todo número, quando não aparece o denominador, ele está dividido por 1. Se eu tenho aqui o número 5, qual é o número que está elevado nele? É 1, porque não aparece. Se eu tenho, agora eu quero em forma de fração, eu tenho aqui o 5. Qual é o denominador? É 1. Então, tanto quando não aparece a potência é 1, quando não aparece no denominador é 1. Cuidado disso, tá? Porque aqui, essa regrinha aqui, ó, é essa mesma regra aqui, ó. É a mesma regra. Porque quando não aparece, não é o número 1 que está aqui? Não é o número 1 que está aqui? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Aí tem muitos que preferem... Se eu fosse resolver isso aqui, é melhor você resolver separadamente e depois multiplicar os dois resultados, porque senão o número vai ficar muito extenso e nem sempre você pode usar a calculadora. Agora, se eu pudesse usar a calculadora, eu resolvia primeiro o que está dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6 e 6 elevado a 4. Se eu fizer separado e fizer direto, o resultado é o mesmo. Aqui você tem, ó, 5 vezes x. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que está lá fora ele vai ser tanto do que é do x, como do que é do 5. Então, vai ficar 5 elevado a 2 vezes x elevado a 2. 5 vezes 5, 25x ao quadrado. Tudo bem? Olha agora a divisão de bases diferentes. Então, aqui está A dividido por B elevado a N. Então, vai ficar esse A elevado a N e B elevado a N. Olha o exemplo aqui, ó. 2 terços elevado a 2. Vai ficar 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9. Tudo bem, pessoal? Essas propriedades é muito importante. Só que agora eu vou te dar um exemplo de uma coisa muito importante. Eu tenho isso aqui, ó. E elevado a 2 e elevado a 3. E eu tenho isso aqui, ó. Aí eu te pergunto, o resultado dessa é igual ao do de baixo? Muitos alunos falam, é sim, professor. É a mesma coisa. Pessoal, é o seguinte, eu vou mudar isso aqui. Em vez de eu vou colocar um valor menor. Elevado a 2 e elevado a 2. E eu vou botar o 3 aí embaixo. E eu vou botar o 3 aí embaixo. Beleza? Pessoal, veja bem. Quando algo está dentro do parênteses, significa que tanto o sinal ele está elevado a 2, como o elemento ele está elevado a 2. Quando não está dentro do parênteses, significa que só o 3 é que está elevado a 2. Então, a resposta disso aqui seria menos 9. Aqui seria mais 9. Base negativa e expoente para o resultado fica positivo. Por quê, professor? É como se eu estivesse multiplicando. Ó. O menos não está elevado a 2, é como se eu estivesse multiplicando. Ó. Menos vezes menos. E menos com menos, a regrinha de sinais dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Agora aqui não, aqui é só o 3 é que está elevado a 2. Significa que o sinal você vai ter que manter no elemento. Isso aqui quebra a perna de muita gente. De muita gente. São coisas básicas, simples, mas você precisa. Uma regrinha dessa, nas exponenciais, meu amigo, você perde a sua questão todinha. Beleza? Então vamos lá. 2 elevado a 4 é 9, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9. Continuando. Agora nós temos o sinal negativo. Lembra que eu te falei que o expoente nunca pode ficar negativo? Pessoal, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu capoto a base, eu faço uma inversão da base. É por isso que eu fiz questão de falar, quando a base está sozinha, o denominador dela é 1. É você que tem que saber que é 1. Aí você vai inverter, então vai ficar 1 dividido por A elevado a N. Se eu tivesse aqui, ó, 5 elevado a menos 2. Pô, professor, e agora? O denominador é quem, bonitão? 1. Inverte, tem que capotar, tem que inverter. Inverter é quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2. Pessoal, um detalhe, não esqueça de um detalhe importante. Toda vez que você inverter o número 1 for numerador, ele tem que aparecer. Se ele fosse denominador, se eu tivesse isso aqui, ó, 1 terço,
elevado a menos 2. Isso aqui é totalmente diferente. Você vai capotar, porque o expoente é negativo, nunca pode acontecer. Ah, professor, então vai ficar 3 sobre 1, né, professor? Elevado a 2. Gente, o número 1 no denominador, ele é oculto. É você que tem que saber que ele existe. Ele não precisa aparecer. Isso aqui é o mesmo que isso aqui, ó. 3 elevado a 2, que é o mesmo que 9. Beleza? Ah, professor, se eu resolver aqui também. 3 elevado a 2 dá 9. 1 elevado a 2 dá 1. 9 dividido por 1 dá 9. Mas aí é que tá. Será que você vai lembrar de reduzir até o final? Fique atenção. Próximo exemplo, pessoal. Próximo exemplo. 3 elevado a menos 2. Inverte, vai ficar 1/3 elevado a 2, que é o mesmo que o nono. Aqui você tem agora uma coisa muito importante. O numerador é 2. O denominador é x elevado a menos 4. Pessoal, quando você tem o sinal negativo só no denominador, você inverte subindo. Quando eu inverto, significa o quê? Que esse sinal ele vai para o numerador e troca o sinal dele. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes x à quarta. Por quê? O meu denominador é uma variável e essa variável está elevado ao negativo. Então, você vai inverter esse aqui. Quando você, olha, professor, se eu tiver que inverter, o de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima, cuidado! Aqui você tem uma variável. Quando você tem uma variável, você vai inverter somente ela. Esta variável vai toda para o numerador com sinal trocado. Pode ser antes ou depois do número. Eu sempre gosto de colocar depois, tá? Você poderia isso aqui, ó, ele vai para cima com sinal trocado. Repete o numerador vezes x à quarta, só que positivo. Entenderam, pessoal? Isso aqui é importantíssimo nas exponenciais, essa regrinha aqui. Tá escrito, ó, inverter subindo. Só que quando coloca a palavra inverter, o aluno acha que isso vai para baixo, né? Não, então você vai subir o denominador com sinal trocado. H, você tem base elevada a expoente negativo. Só inverter. Aí invertendo, troca o sinal. 5/3 elevado a menos x. Aí inverteu, ficou 3/5 elevado a x. Propriedade da radiciação. Esse aqui é importantíssimo nas exponenciais. Você tem a base A elevado a m sobre n. Isso aqui vai te jogar numa raiz. Quem é a base é o A, vai o radicando. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Olha o tracinho, eu estou na sombra. Isso aqui vai para o sol, ele vai ser o índice da raiz. Quem está lá no sol é o M, ele vai para a sombra, que está aqui, ó. Na verdade, pessoal, você coloca a raiz, isso aqui vai virar o radicando, e aí você inverte a fração, né? Só inverter a fração. Olha o exemplo aqui, ó. 2 elevado a 5/3. Bom, mantém a base, né, dentro da raiz que está aqui e inverte a fração. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. E aí pronto, pessoal. Aí essa daqui eu quis resolver para vocês, porque na radiciação, né, lá nas exponenciais você vai ter que resolver. O que eu fiz? Eu quebrei, voltei lá na propriedade e quebrei isso aqui. Como é que eu quebrei? Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Não foi? Eu fiz assim, ó. Eu quis quebrar o mesmo índice da raiz. Então, eu quebrei assim, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Multiplicação. A base não é 2? A base não é 2? O expoente não é 5? Multiplicação de mesma base. Conserva e soma. 3 mais 2, 5. Só que aí eu quis colocar a raiz separado em cada um deles. Para quê, professor? Para que você lembrasse que você vai cortar aquele que está com o mesmo índice e a mesma potência e vai para fora. E o que não está, mantenha. Então, a resposta seria 2 vezes raiz cúbica, 2 vezes 2, 4. Beleza? Porque senão você ia fazer assim, ó. É o que a gente faz na fatoração, né? Só que eu vou quebrar isso aqui. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Aqui, 3. Tem muito aluno que vem aqui e faz isso aqui. Eles lembram e joga tudo para fora. Mas você só joga para fora aquele que cortou o índice e a potência. Essa potência é totalmente diferente do índice. Então, ela vai manter na raiz. Aí, esse vai para fora. E esse outro vai manter com o mesmo índice.
Se você não mantém o índice, você errou. Que vai dar 2 raiz cúbica de 4. Isso aqui, pessoal, você vai usar tanto na radiciação que você vai fazer calo no dedo. Beleza? Então tá aí respondida. Depois disso, pessoal, nós vamos para a notação científica. A notação científica também vocês usam nas exponenciais, nas equações exponenciais, principalmente quando você tem que reduzir um número muito grande, com muitas casas de zero. Bom, pessoal, existem umas regrinhas para isso, tá?